Olá pessoal, bem-vindos à parte 3 do curso e nessa parte iremos falar de fundamentos de inteligência artificial. Para tal, irei contar o historial de Machine Learning, que data de 1950, quando Alan Turing publicou o artigo intitulado Máquinas de Computar e Inteligência e propôs o teste de Turing, abrindo o debate sobre máquinas inteligentes. Há estudos que apontam para o início nos anos de 1955 e outros que apontam para outros cientistas que vieram antes de Turing. Então, eu aconselho que deem uma olhada e leiam a respeito. Mas eu vou focar aqui no Alan Turing. E neste artigo ele propôs a ideia de máquinas inteligentes. E temos essa imagem aqui que mostra como é que isso seria feito. Então, no teste de Turing, nós teríamos um interrogator, um ser humano e uma máquina. Então, a máquina iria passar no teste de Turing se ela respondesse ou agisse de maneira que o interrogador não conseguisse distinguir a máquina do ser humano. Ou seja, seria tão inteligente que seria capaz de enganar um ser humano. Então, continuando aqui, eu vou falar de Machine Learning, que é uma área da inteligência artificial, como irei mostrar posteriormente. E Machine Learning é um ramo da inteligência artificial que permite os sistemas aprender e melhorar automaticamente com a experiência, sem serem explicitamente programados. Irei explicar isso com mais detalhes, com os exemplos que preparei à frente. E, como eu disse, nós temos a inteligência artificial, que seria a mãe de tudo isso, e inteligência artificial seria qualquer técnica que permita um computador imitar a inteligência humana. Então, a ideia mesmo é imitar a inteligência humana. Para que nós iremos criar técnicas que permitissem imitar a inteligência humana? Uma das vantagens é de automatizar certas tarefas que requerem inteligência humana, porém são repetitivas. Então, a maioria dessas tarefas podem ser automatizadas com o uso dessas ferramentas. Então, a inteligência artificial utiliza lógica, matemática, estatística para chegar aos seus resultados. E outra vantagem, além dessa de automação, seria mesmo de triagem. Então, tem certos cálculos que nós temos capacidade de fazer, por exemplo, um mais um e por aí vai. Porém, quando esses mesmos cálculos começam a ficar muito grandes, mas muito grandes mesmo, nós podemos cometer certos erros ao calculá-los. Por exemplo, calcular uma matriz 10 por 10, tipo, seria muito mais complicado para nós em relação a essas ferramentas. Então, tem muitas vantagens. Então, dentro da inteligência artificial, nós temos alguns subcampos, em que teríamos o machine learning, será um subconjunto da IA, que inclui técnicas estatísticas e permite que máquinas aprendam sem ser explicitamente programados, como eu mencionei. E nós temos ainda um outro subcampo, que seria o deep learning, seria aprendizado profundo. Então, aqui no deep learning já são utilizadas redes neurais artificiais para entender padrões com base em camadas e por aí vai. Isso aqui é utilizado para processamento de imagens e criação de modelos como LLMs, que seriam Large Language Models, grandes modelos que se baseiam em textos. Então, para tal, utilizamos essas técnicas aqui. E continuando, eu tenho aqui tipos de machine learning. Nós temos três tipos principais de aprendizado de máquina. E a ideia mesmo, durante o estudo desses tipos, ou seja, para chegar a esses tipos, foi olhar para o próprio ser humano, porque aqui nós estamos utilizando técnicas que imitam a inteligência humana. Então, a questão principal foi como é que os seres humanos aprendem? E será que nós podemos replicar essas mesmas técnicas em máquinas? E isso que eu irei mostrar aqui com este exemplo, em que nós teríamos imagens de gatos e uma criança. Então, nós queremos ensinar aquela criança a identificar gatos, ou seja, a conhecer gatos. Então, uma das técnicas que nós podemos fazer é colocar labels para aqueles gatos. Então, iríamos falar para a criança
que essa imagem que você está a ver aqui são gatos. E esta forma de ensinar, com base na resposta final, seria aprendizado supervisionado, em que nós temos uma imagem ou algo que queremos ensinar e nós apresentamos a resposta. Nós apresentamos o valor Y para aquela pessoa que quer aprender. Então, estaríamos a supervisionar o aprendizado. Seria tipo, isto aqui é gato, isto aqui é cão. Então, a criança olha para a imagem, vê a resposta e aprende. Então, quando ver um outro gato, vai saber que aquele é gato. E um outro tipo de aprendizado de máquina que nós temos seria este, em que teríamos muitos animais. Nós teríamos gatos, cães e a criança. E a criança não sabe nada, não sabe quem são gatos, quem são cães. Porém, ela olhou para os animais e viu que tem alguns animais que são semelhantes. Então, ele conseguiu identificar uma semelhança entre os cães e uma outra semelhança entre os gatos. E com base nessa semelhança, ele agrupou os cães em um grupo e os gatos em outro. Talvez porque os gatos são mais pequenos que os cães, ou porque os cães são mais fofos. Eu não quero entrar em uma discussão aqui a respeito de cães ou gatos, mas a ideia é essa aí. Então, a criança agrupa cães em um lugar e gatos em outro. Então, esta forma de aprendizado seria aprendizado não supervisionado. Aqui nós não ensinamos a criança que aqueles são cães, nós não demos um label, nós não falamos que cães são esses ou gatos são esses. Não. Aqui a criança, com base em características que ele mesmo notou, separou. Separou. Ele pode até não saber que aqueles são cães ou gatos, mas sabe que aqueles estão naquele grupo ali e os gatos estão no outro grupo. Então, este seria aprendizado não supervisionado. Porém, nós teríamos um terceiro tipo, em que nós temos também as mesmas imagens, cães e gatos, e temos a criança aqui no meio. Só que desta vez nós queremos que a criança acerte os gatos. Então, nós teríamos dois grupos, um de cães, que ele já separou, e um de gatos, que ele já separou. Então, se nós queremos que a criança acerte onde é que estão os gatos, e ele escolher aquele primeiro grupo, o primeiro grupo nós temos cães, não temos gatos. Então, ela estaria errada. Se está errada, ela vai perder pontos, entre aspas. Então, esse perder pontos, essa seta que eu apresento aqui. Então, a criança estaria errada, não acertou. Porém, se ela estiver certa, ela vai ganhar pontos. E essa ideia de perder pontos, ganhar pontos também, chamado de recompensas, fariam parte do aprendizado por reforço. Então, será uma criança que acerta e é dado doce. Erra e é dada uma punição, ou seja, são retirados os doces dele. Então, por exemplo, poderia acertar e ganhar um doce, acertar de novo, ganhar um doce, acertar e ganhar um doce, ter três doces. Errar, ser retirado dois doces, então teria um doce. Então, a criança iria fazer muito esforço para acertar muito mais do que errando. E essa técnica aqui, aprendizado por reforço, é muito utilizado em robótica para ensinar robôs a andar, é utilizado em jogos e por aí vai. Então nós teríamos três técnicas, três tipos nesse caso de aprendizado de máquina: aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. E continuando aqui, esse curso irá se focar no aprendizado supervisionado. No aprendizado supervisionado, nós ainda temos dois tipos. Nós temos classificação e regressão. A diferença seria muito clara. Para a classificação, se nós formos já voltar aqui para o aprendizado supervisionado, nós vimos que a criança ela tem como resposta o label, né? Então seria o que aquilo é. Então nós temos a imagem do gato e a criança tem aqui a resposta que isto é um gato. Porém, nós poderíamos ter números em vez de gato como resposta. Então, poderia ser que ali são três gatos. É um outro tipo de aprendizado supervisionado. Então, voltando aqui, nesta classificação, para aprendizado supervisionado, em que o valor final, ou seja, o target, ou seja, o alvo, é um valor contínuo, como número, por exemplo, três gatos, e nós queremos prever valores numéricos, esse tipo é chamado de regressão.
Então, se a ideia mesmo é prever um valor numérico, um valor real, é chamado de regressão. Temos como exemplo aqui valor de PISA 50, pressão arterial, índice de massa corporal e aí vai. Então, esses casos são modelos de regressão. E nós temos modelos de classificação, que são quando o alvo é um valor categórico. Pode ser uma resposta como sim, não, doente, não doente, se um e-mail é spam ou não spam, e por aí vai. Então, letras, classificação. Números, regressão. Bem simples. E este gráfico aqui seria um gráfico de regressão, enquanto que este outro aqui seria um gráfico de classificação. E as métricas que são utilizadas para avaliar os gráficos são diferentes. Neste curso aqui eu irei ensinar, ou seja, nesse curso nós iremos trabalhar com regressão. Então, eu irei ensinar métricas para avaliar modelos de regressão, como o coeficiente de determinação e os erros, RMC, MC e aí vai. As áreas em que essas técnicas podem ser utilizadas, nós temos aqui a área de finanças e bancos, em que pode ser utilizado para a detecção de fraudes em tempo real, análise de risco de crédito e previsão de preços. Machine Learning é muito utilizado para previsão. Nós temos marketing e vendas, que também pode ser utilizada para a recomendação de produtos personalizados. Aqui nós estaríamos a falar daqueles modelos de clusterização, que seria tipo aquele em que separa em grupos, né? Então pode ser utilizado para separar clientes com base no número de compras, com base em um estilo, e por aí vai. Que seria esse exemplo que está aqui embaixo, né? Segmentação de clientes, ou por comportamento. E também temos previsão de vendas e tendências. É utilizado na área de transporte e logística para rastreamento inteligente de entregas, previsão de trânsito e tempo de viagem, bem como para a criação de veículos autônomos. Na agricultura, podemos utilizar essas técnicas para previsão de colheita com base no clima e solo. Então, iremos prever o melhor tempo para colher aquele produto, identificação de pragas em plantações por imagens, uso otimizado de água e fertilizantes. Então, não iremos gastar mais do que o necessário. E para a área da saúde, que é a ideia mesmo do curso, pode ser utilizado para diagnóstico de doenças. Nesta área de diagnóstico de doenças é utilizado aquele modelo de classificação. Podemos utilizar para modelagem proteica, como é utilizado para podemos utilizar para modelagem proteica, como são utilizados os modelos AlphaFold. Tem AlphaFold 3, parece que é o último que está sendo utilizado. E nós podemos utilizar também para descoberta de fármacos, triagem de novas moléculas. E esta é a ideia deste curso. Utilizar técnicas de aprendizado de máquina, nesse caso técnicas supervisionadas, do tipo regressão, para a descoberta de fármacos. E para tal, iremos utilizar como variável target o PISA 50.